Agora, sobre o capacitismo, né? O capacitismo é uma questão estrutural, né, da sociedade. Então, por exemplo, eu mesmo trabalho 15 anos na CD. Muitas vezes eu me pego em situações que eu falo, porra, tô sendo capacitista, né? E isso é um aprendizado. Então, é, do mesmo jeito, é, eu vou fazer uma analogia com o racismo, tá? Não basta não ser racista, você tem que ser antirracista. E o que é ser antirracista? Tem um livro excelente, que é o Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro, que eu recomendo para todo mundo que leia, tá? E ele fala exatamente sobre o seu reconhecimento do seu privilégio, do seu local social, de você não ser uma pessoa sujeita ao racismo, né? E a mesma coisa quando a gente fala do capacitismo, muitas pessoas com deficiência reforçam esses conceitos, né? Do coitadismo ou do heroísmo, né? E que nenhum dos dois serve para ajudar a causa da pessoa com deficiência, né? Nem o coitadismo, nem o heroísmo, né? A gente a para mim o ponto principal, né, de ser anticapacitista, né, é você se imbuir do espírito de equidade, né, e equidade diferente de igualdade, né. Igualdade é eu dou uma escadinha de 3 degraus para uma pessoa de 1,30 m e uma escadinha de 3 degraus para mim, que tem 1,63 m, para alcançar alguma coisa que tá 2,10 m. Isso é igualdade. Eu vou alcançar, a pessoa que tem 1,30 m não vai alcançar em 2,10 m com uma escadinha de 3 degraus. Agora, equidade é eu dar uma escada mais alta para a pessoa de 1,30 m e a escada de 3 degraus para mim. Porque daí nós duas ou nós dois vamos conseguir alcançar os 2,10 m. Então, equidade é você equiparar condições, né? Eu sei de um caso de uma paciente da CD, que hoje é influencer e fala bastante sobre o assunto, e ela me falou que ela queria ser bióloga, né? Ela é cadeirante, ela tem uma doença genética, a irmã dela também tem, mas num grau menor. Ela ou se locomove com cadeira de rodas ou com muletas, e ela queria ser bióloga. Só que ela é tradutora e intérprete, né? Por quê? Porque quando ela foi fazer biologia, já no segundo grau, ela viu que, tipo, na escola que ela estudava, ela tinha que ir pro laboratório no andar de cima, e no andar de cima só acessava com escada, não tinha elevador. E aí ela demorava uma eternidade, chegava atrasada toda a aula. E quando ela chegava, a bancada do laboratório era numa altura que uma pessoa cadeirante não consegue olhar no microscópio, né? Então, ela não é bióloga. E não tinha nenhuma faculdade de biologia, e ela pesquisou, né, para falar isso, que tivesse uma bancada que fosse adequada para ela fazer. E aí que vem as questões de acessibilidade. Então, nem uma universidade pública, nem uma universidade privada, na época que ela estudou, tinha condições de viabilizar o estudo dela na área de biologia. E aí ela foi ser tradutora e intérprete, que ela também gosta de fazer, mas não é o que ela queria. Então, assim, se eu quiser ser bióloga, eu tenho todas as condições para ser bióloga, porque eu vou alcançar na bancada. E ela não. Então, e onde está a barreira? Está na capacidade dela intelectual de ser bióloga? Não, talvez ela fosse uma bióloga muito melhor que eu. Mas ela tinha uma barreira, que era a porra do balcão. Então, quando uma pessoa com deficiência se apropria também dessas questões, ela consegue transitar mais em ser ativista pela própria causa, né?
do que quando ela não é ciente dessa condição de que ela tem que buscar equidade, ela tem que buscar condições de fazer, de executar tarefas no maior grau de autonomia que a condição física, intelectual e sensorial dela permita.